tema a proteção ao trabalho e a efetividade dos direitos humanos, convidamos para compor a mesa Suas Excelências, o senhor ministro Lélio Bentes Correia, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que atuará como presidente de mesa. E a senhora desembargadora Sayonara Grilo Coutinho, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Com a palavra, Sua Excelência, o senhor ministro Lélio Bentes Correia. Quebrando o protocolo, eu quero convidar para compor a mesa o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, organizador desse histórico seminário. O ministro Maurício não está aí. Acho que ele foi ali ao gabinete. Quando chegar, ele compõe a mesa conosco. Bem, desnecessário dizer que nós estamos... E também o ministro Maurício Godinho Delgado, que é o coordenador, junto com o ministro Felipe, os dois artífices desse momento histórico. O ministro Maurício, há pouco, mencionava a incursão histórica e doutrinária que fez em busca de uma explicação, não é, ministro Maurício, para o desprezo aos direitos humanos e, particularmente, aos direitos sociais. E, enquanto Sua Excelência falava, eu me lembrava da reflexão do Papa Francisco, na sua encíclica Fratelli Tutti, em que Sua Santidade revela a mesma perplexidade, ministro Maurício, ao constatar que uma parte da população terrestre, parte pequena, vive como se tivesse direito a todos os prazeres, a todos os gozos, a todos os direitos. E trata todos os demais como se sua existência se justificasse para garantir esses prazeres, esses deleites. E o interessante é que essa reflexão do Papa Francisco dialoga perfeitamente com a de Ailton Krenak, que, de uma forma precisa, classifica a divisão do planeta entre os humanos e os sub-humanos. Então, esse momento histórico, reitero mais uma vez, que nós vivenciamos aqui, nos traz a exata dimensão da nossa responsabilidade com a humanização da sociedade. Ouvimos aqui hoje parlamentares, nosso senador constituinte, um dos dois remanescentes, para nosso orgulho, no Congresso Nacional. Ouvimos professores, juristas, e ouvimos a rua, o asfalto. Ouvimos a floresta, onde pessoas são marcadas para morrer,
e o Estado não consegue socorrê-las. Ouvimos o quarto de despejo, que levou 70 anos para ser reconhecido pela CLT, e ainda hoje, 75% das nossas trabalhadoras domésticas não têm carteira assinada, denunciando um déficit de implementação que envergonha o nosso país. E agora vamos fechar com chave de ouro, ouvindo a nossa querida desembargadora Sayonara Grilo Coutinho, professora renomadíssima, que abriu mão do seu retorno à Espanha, onde conclui mais uma etapa dos seus estudos acadêmicos, para estar conosco aqui e coroar de êxito esse nosso evento. Desembargadora Sayonara, que é professora associada da Faculdade Nacional de Direito, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Direito da mesma universidade, onde orienta no mestrado, doutorado e realiza supervisões de pós-doutorado. Mestra em Teoria do Estado e Direito Constitucional e doutora em Ciências Jurídicas pela PUC do Rio de Janeiro, e atualmente realiza estágio pós-doutoral na Universidade de Castilha-La Mancha. Foi professora e pesquisadora visitante no Conservatório Nacional de Artes e Métiers, na Universidade de Coimbra, no Centro Europeu e Latino-Americano para o Diálogo Social e no mestrado da Universidade Pablo de Olavide, na Espanha. Trouxe para a magistratura trabalhista a experiência e a sensibilidade aurida ao longo de 20 anos de advocacia, honrando sobremaneira o 5º Constitucional, que eu também tenho o privilégio de integrar. É autora de 2 livros e mais de 30 capítulos de livros e artigos publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior. Para nós, professora Sayonara, desembargadora Sayonara, minha amiga Sayonara, é uma honra e um privilégio ter a oportunidade de ouvi-la no encerramento deste seminário. Tem a palavra. Boa tarde a todas e todos que nos estão compondo a mesa e que nos assistem pela internet. Excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, muito obrigado pela amizade. Excelentíssimo senhor diretor da ENAMAT, Escola Nacional da Magistratura Trabalhista, professor ministro Godinho Delgado, que tanto nos ensina e continua nos ensinando. Excelentíssimo ministro Felipe Vieira, que a nós e que coordena esse seminário também e que está representando a nossa instituição no Conselho Nacional da Justiça. Senhoras e senhores, cumprimento todas as pessoas que interpretam direito e peço licença especial para cumprimentar a representante do meu tribunal aqui, Maria Aparecida, da minha região, o TRT da 1ª Região. O tema que me traz aqui, e eu estou honrada de fechar este evento, um convite que reputei imerecido, mas que reputo a sensibilidade pela paridade. E eu gostaria de destacar que a paridade ela se constrói nas grandes políticas, mas nas pequenas escolhas. E essa sensibilidade deve ser pensada. Eu tenho muito orgulho de estar aqui também pela paridade. Ela diz para mim sobre o meu lugar
mas ela diz mais sobre todas as mulheres que me acompanham e que fizeram um enorme trabalho emocional que me permitiu estar aqui. Muito obrigada a todas vocês. O tema proposto, a proteção ao trabalho humano ou vivo e a efetividade dos direitos humanos, me lembrou um prefácio que escrevi e que dizia o seguinte: em uma passagem da mitologia clássica, a figura feminina de Penélope se apresenta tecendo diariamente um sudário destecido durante a noite, resistindo Penélope aos constrangimentos que lhe foram impostos em seu presente, aspirando à utopia de um futuro que deseja. Essa personagem, Penélope, é invocada por Gerard Lyon-Can em um livro que ele se pergunta se o direito do trabalho é uma técnica reversível. E Lyon-Can o faz como uma metáfora, Penélope, do jurista, que constrói e reconstrói o objeto de seu trabalho com o seu labor hermenêutico. No cenário brasileiro, quando escrevi, em 2017, personagens de toda espécie se reuniram com os propósitos de reformar a ordem jurídica trabalhista de modo apressado, com o assodamento típico daqueles que veem nas grades de oportunidade que surgem nos vazios pouco democráticos e se apressam em ocupar seus lugares. Muitos operadores do direito operaram para fazer um texto legislado suas teses que preenchem folhas em brancos, mas não preenchem a consciência jurídica. E não preenchiam. Não obstante, para cada legislador, com todo respeito, de ocasião, haverá sempre um intérprete, um estudioso, que vai, com seu modo sistemático, reflexivo e em conformidade com a Constituição e com a teleologia constitucional e com a gramática dos direitos humanos, refundar e resgatar a função principiológica, fazendo valer a justiça social. Tanto quanto o sudário para enxergar o suor dos que trabalhos, quanto o saber persistente, resiliente e utópico dos hermeneutas democráticos, tecidos coletivamente, como neste seminário, são a marca do que Alain Supiot diz, o trabalho da justiça na história. Ou seja, a exigência de um trabalho e a exigência de justiça no trabalho é um motor que transforma as instituições. E se o tribunal é o Tribunal da Justiça Social, lembrando também Supiot, a justiça social invoca uma racionalidade de análise dos fatos, uma sensibilidade que nós vivenciamos aqui hoje. E essa sensibilidade que fez com que todos nós que sentimos, sofremos e vivenciamos aqui, de corpo e alma, a voz daqueles que mais precisam dessa justiça social. E, portanto, não está para além das fórmulas jurídicas e das hermenêuticas. Reconstruir, e esse seminário faz, uma arena de diálogo e de abertura para toda a sociedade, para os trabalhadores, para o parlamento, e tenho a honra de fechar e encerrar esse seminário. Muito obrigado. Agradeço, então, a todos os que possibilitaram, porque este seminário retoma a função da justiça do trabalho. É importante dizer, como professora que sou também, que o meu percurso nesta conferência será, inicialmente, agradecendo, sou muito grata à paridade, reconhecendo e agradecendo aos trabalhadores dessa casa de todas as adjetivações, mais do que a urbanidade, a gentileza e a competência, e também fazendo algumas advertências preliminares sobre como eu vejo o direito do trabalho e sobre como eu penso os dois grandes conceitos, aliás, três, que me foram propostos pela mesa: a proteção ao trabalho humano, a efetivação e os direitos humanos. Após essas advertências preliminares, pretendo com vocês, e é este o meu objetivo, refletir sobre os déficits e desafios para a proteção do trabalho enquanto processo de efetivação dos direitos humanos, estes direitos humanos entendidos com Herrera Flores como processos de luta.
no meu percurso com vocês, se me houver tempo, peço que a mesa me avise com um pouco de antecedência. A primeira parte, farei um diagnóstico das ausências. Na segunda parte, as possibilidades que se abrem com as presenças. E, na terceira parte, necessidades e proposições. De lege lata, de lege ferenda, afinal, é isso que o jurista também se pede. Ou seja, um resgate de um projeto constituinte. E eu farei, e peço licença às minhas colegas, porque hoje não poderei seguir o caminho que, certamente, me faria brilhar mais de seguir o magistério de Patrícia Hill Collins, de Lélia Gonzalez, de Patrícia Maeda, de Bárbara Ferrito, de Tula Pires, de tantas mulheres e das novas gerações das mulheres, das quais eu sou construída, Gabriela Neves Delgado, Dalci Rachid Coutinho, Daniela Muradas, só para falar das mulheres, né, das universidades federais que constroem país e que estão aqui, penso comigo. Não poderei fazê-lo assim, porque, premida pelo tempo, vou ter que me recolher aos meus grandes clássicos, que são homens brancos, masculinos, e peço perdão a todos vocês, desde já. Mas eu juro que a Lélia Gonzalez eu já li. Só não tenho condições ainda de dialogar com muita rapidez. Agora, Luiz Gama, de verdade, ainda está na minha pilha. O Luiz Gama ainda está na minha pilha, porque é uma ausência da formação jurídica brasileira. Como é que nós não lemos o grande advogado da liberdade? É uma ausência. Está na minha lista, na minha pilha. Então, farei, a partir de algumas referências teóricas, garantismo com Luigi Ferraioli, que não está apenas no âmbito do direito penal. Direitos sociais com Gerardo Pizzarello, que diz que os direitos sociais são aqueles que interessam aos mais fracos. Direitos do trabalho, com o meu professor Antônio Bailos. E aqui estou, e agradeço ao tribunal por ter me permitido contribuir um pouco, divulgando com o trabalho de pós-doutorado que estou fazendo. Agradeço ao tribunal, porque esse é o meu mistério. Está aqui também apresentando, e ao meu tribunal também. E agradeço, então, também, e fecharei nos direitos humanos com a chave analítica do nosso colega Michel Minet, que aqui esteve conosco semana passada, convidada pela Enamate, que nos brindou com uma brilhante conferência. Então, honrado, peço a oportunidade de fazer esse diálogo. Clarice Lispector dizia, estudou na minha universidade, em matéria de viver, nunca se pode chegar antes. E a efetividade dos direitos humanos no diagnóstico das ausências, me parece que, depois desses 2 dias, quase não preciso mais fazer. Talvez possa pular, porque, ouvindo 3 pessoas que aqui estavam e que aqui estiveram, e que nos falaram sobre o que é a dureza e a crueza de ser trabalhadora e ser trabalhador no Brasil hoje, e vejam, 2 presidentas de sindicatos tão invisibilizado também, que muitas vezes se invisibiliza o sindicato e a mulher no sindicato. Nós tivemos aqui 2 presidentas desses sindicatos que há anos lutam e permanecem nessa luta, mas um grande lutador. Então, o diagnóstico das ausências numa sociedade patriarcal, escravista, já foi feito, e com a aula brilhante do ministro Maurício Godinho Delgado, eu não preciso prosseguir. Mas eu gostaria apenas de dizer que, para além dessa sensibilidade, é necessário dizer que a efetividade protetiva do direito do trabalho e da norma trabalhista no Brasil tem sido desafiada constantemente diante das assimetrias constantes na relação de emprego entre aqueles cujas subsistências fazem depender do emprego e que propiciam o emprego, mas ela não é natural. Ela não é natural. Ela é politicamente induzida, como disse a professora Daniele, ela é politicamente induzida e ela é mais do que isso. Ela é alimentada. Então, aqui eu tenho 2 chaves de leituras, porque, como acadêmica que sou, preciso tentar dar uma inteligibilidade a esses fatos da vida, e essas 2 chaves de leitura para explicar as ausências estão, por um lado, nas transformações de austeridade, no neoliberalismo, naquilo que hoje se chama capitalismo de plataforma, ou seja, um novo modo de acumulação do capital.
mas, por outro lado, SNIRSEC, capitalismo de plataformas, mas, por outro lado, também estão em alguns outros aspectos. Eu fiz aqui um grande diagnóstico da faticidade sobre a informalidade, que atingiu, em agosto de 2022, o nosso pico histórico, 38 milhões de trabalhadores. Mas essa informalidade não é apenas informalidade, são também ilegalidades e fuga do direito, e é necessário que se diga isso. E é necessário que se diga isso. Há também as opções pela austeridade fiscal, que foram feitas e que, portanto, constrangem as instituições do trabalho, limitam o papel das instituições do trabalho, reduzem a possibilidade da inspeção trabalhista. É também importante dizer as reformas que foram feitas e que levam à alta informalidade, que explicam a grande incidência de benefícios assistenciais para idosos em condição de pobreza nesse país. Então, a redução da informalidade é um grande desafio. Esse desafio, a OIT coloca na recomendação 204 como um grande desafio multidimensional que os poderes públicos têm que assumir para a transição de uma economia informal para uma economia formal e que exige políticas ativas. Poderia também dizer aqui da desigualdade. Os céus do mundo tiveram 9% de aumento de salários em 2022, enquanto os trabalhadores tiveram um corte de 3%, disse a Oxfam, e que disse também que o único aumento que a classe trabalhadora teve em 2022 foi o de trabalho de cuidados não remunerados, que recai majoritariamente sobre mulheres. Os acidentes de trabalho matam ao menos uma pessoa a cada 3 horas no Brasil, ou seja, tudo aquilo que nós ouvimos hoje. Esse diagnóstico das ausências passa também por as ausências de uma expansão adequada e eficaz do direito do trabalho. Como explicar as ideologias, as políticas, os valores, a desdemocratização que vivenciamos, mas também as técnicas e as tecnologias, e, principalmente, aquilo que Mozorov chama de solucionismo, ou seja, a ideia falsa, ideológica, de que tudo se soluciona através de um aplicativo, de uma plataforma. Vamos digitalizar que estará solucionado. Isto é uma ideologia. Aquilo que o determinismo tecnológico também nos apresenta era como se fosse inato, mas assim não é. O jurista, nós, devemos ser contrafáticos. O que é o direito? Norma, fato e valor. E, portanto, se essa faticidade existe uma norma, temos que, no nosso mistério de jurista, atribuir significação e significantes aos enunciados legais, atribuir significados aos significantes textuais, aos enunciados jurídicos, é aquilo que configura o olhar do próprio jurista. Se há revolução tecnológica aí está, devemos, então, olhar para as nossas normas e atualizá-las. O capitalismo de plataforma é um modelo, uma especificação de um modo de acumulação do capital. E este capitalismo de plataforma, ele também deve ser compreendido, assim como o taylorismo, o fordismo no seu tempo. O uberismo é um modo de organização da produção, e a uberização é o processo atual de precarização do trabalho, que, grosso modo, convivem e emergem e convivem com outros modos no Brasil. As fábricas de Toritama estão aí nos filmes para nos mostrar essas permanências entre modos de acumulação. A ênfase nesses obstáculos que faço agora me ajuda a compreender um diagnóstico, e desse diagnóstico, com 2 pontos de partida, pensar para os direitos humanos. O primeiro, fáticos. Apesar de vigentes e plenamente eficazes, as normas de direitos humanos no Brasil não são definitivamente efetivas, infelizmente. Trabalho, belíssimo livro da ministra Adelaide, a quem cumprimento aqui, representando as mulheres desse TST, e que disse exatamente esse seu trabalho sobre trabalho decente, como a jurisprudência pouco cita e pouco assegura os instrumentos internacionais do trabalho decente. São supralegais, temos o dever de cuidá-los. Esse é um déficit e é um desafio.
E, portanto, aqui chego ao meu percurso e ao que me propus aqui, déficits e desafios do direito do trabalho e para a proteção. E o direito do trabalho, em sua conformação hegemônica atual, não é suficiente para assegurar os direitos humanos, embora seja indispensável. Essa afirmação pode parecer polêmica, mas eu vou trabalhar com ela a seguir. Em segundo lugar, pensar a desigualdade. O instigante livro do professor Antônio Mauese, competente, entre aspas, A Constituição da Desigualdade no Brasil, demonstra a dupla face do regime constitucional de 88, entre aspas, que pode ser contada tanto do ponto de vista das mudanças trazidas, quanto do ponto de vista de manutenção de desigualdades estruturais da sociedade. Onde o sistema, fecha aspas, onde o sistema atual encontra-se bastante danificado, diz o professor, e nos interpela com grande rigor analítico, o professor, a investigar de que modo o funcionamento das próprias instituições pode ter dificultado a realização dos objetivos constitucionais. Quais são os objetivos constitucionais? No plano normativo, são claros. Alterar os padrões sociais. Por isso que a Constituição de 88, o professor nos trouxe aqui. Ela é o grande instrumento normativo, além da nossa CLT, que também é um diploma normativo que pretende mudar padrões das sociais. Reorganização do sistema político e democratização da sociedade, objetivo 1 da Constituição, e objetivo 2 da Constituição. Reduzir as desigualdades. A Constituição diz claramente, o nosso objetivo é reduzir as desigualdades sociais, valorizar o trabalho e estabelecer que a função social da propriedade e a iniciativa só pode ser compreendida como livre. Há acórdons do ministro Moreira Alves, que diz isso no Supremo Tribunal Federal, que dizia que a liberdade econômica só poderia ser considerada como jurídica e livre a partir da sua fundamentação, da sua função social e, portanto, vinculada aos seus objetivos constitucionais, que é o pleno emprego, que é aquilo que o artigo 170 da Constituição diz, a valorização do trabalho humano. E, portanto, o problema maior, diz o professor que estava citando, da sociedade brasileira hoje é a desigualdade. E nós precisamos voltar e fazer aquilo que a CLT se propõe em sua origem e que, deformado em certo momento, às vezes dificulta essa efetivação. Qual é? Reduzir a desigualdade, controlar o poder econômico e fazer justiça social. O direito do trabalho é uma técnica de domínio das técnicas, diz Alan Supiot, no seu Homo Jurídicos. Uma técnica de domínio das técnicas. Desde as origens, quando a Revolução Industrial criou a luz e fez suspender a lógica do tempo de trabalho, tempo de descanso, organizada pela própria natureza, o dia e a noite. Quando a luz elétrica foi criada e a eletricidade foi criada, na Revolução Industrial, se podia trabalhar todo o tempo, a ubiquidade, assim como hoje, pelo smartphone, pela plataforma, pelo teletrabalho, trabalha-se todo o tempo e o tempo todo. Os limites do trabalho e do não trabalho foram esgarçados em cada momento de cada transformação tecnológica. Na primeira Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial, na terceira Revolução Industrial e agora na quarta Revolução Tecnológica, que não sabemos nem se industrial pode ser chamada. Esta ubiquidade, fantasia da ubiquidade de que fala Alan Supiot no Homens Jurídicos, diz que o direito do trabalho ele é o primeiro dos direitos, porque ele tem uma função antropológica muito forte. E qual é essa função desde as suas origens? Uma técnica para dominar as outras técnicas, porque não há direito se não é assim. E na primeira conquista do direito do trabalho, a jornada de 8 horas, para tornar possível sobreviver num tempo histórico em que se poderia trabalhar todo o tempo. Ou seja, a nossa questão com as técnicas e com as tecnologias é consubstancial ao nosso direito. E é exatamente por isso que a nossa CLT tem no artigo 8º algo que exige da magistratura, exige uma função distinta e uma função hermenêutica distinta das demais áreas do direito.
porque aqui a dinamicidade é tão forte, é tão intrínseca, porque ela é constitutiva das relações de capital, que jamais haverá direito legislado possível de ser e de enfrentar os desafios que as novas tecnologias a cada dia nos colocam. E é essa vivacidade que nós temos que compreender. E, portanto, aí está a singularidade ou particularismo do direito do trabalho de que nos dizia Barbagelata. E Karl Freund nos diz que a dimensão política do direito do trabalho decorre do fato de que é um direito que atribui poder a quem não tem poder algum, e que atribui poder, e que tenta atribuir poder a quem não tem poder algum, face a uma empresa que é, ela própria, a encarnação do poder. E essa dimensão do poder é fundamental para compreender as relações de trabalho. Ou seja, a linguagem constitucional dos direitos do trabalho é uma linguagem constitucional de educação para a cidadania, de limitação dos poderes, de multidimensão, e que, no campo dos direitos humanos, se colocam como multidimensional. Parto aqui para a segunda parte da minha exposição. Peço que me avise com 10 minutos. Professor Michel Minet me diz, e me pergunta, e propõe uma indagação em uma oportunidade que tive de assisti-lo no CNAM. Ele se pergunta, a relação entre direito do trabalho e direitos humanos pode ser vista por duas chaves de leitura. A primeira pergunta que ele fez, quando é que os direitos do trabalho favorecem a efetivação dos direitos humanos? Mas, em segundo lugar, ele pergunta, e quando é que os direitos do trabalho podem fragilizar a efetivação dos direitos humanos? Pensei que essas duas questões seriam questões relevantes para a nossa conferência de hoje, porque, mais do que respostas, gostaria de formular melhor essas perguntas. E me parece que o tema que foi proposto, a efetivação dos direitos humanos, a proteção ao trabalho, exige que nós pensamos que, muitas vezes, o direito do trabalho favorece a efetividade dos direitos humanos. Quando? E aí, ele deu vários exemplos franceses, e eu vou tentar trazer alguns exemplos para nós. Um é comum. Ele disse, quando a Convenção 155 da OIT possibilita o direito de retirada face grave saúde do trabalhador, favorece o direito humano da incolumidade e do direito à vida, favorece, facilita e efetiva o direito humano. Por quê? Porque os direitos humanos, e aqui o senhor citou o Papa Francisco, e eu vou citar um teólogo, Franz Klammer, que diz, em Democracia versus Mercado, exatamente que a radicalidade e a importância dos direitos humanos hoje é serem um limite ao mercado, mas uma afirmação da pessoa humana. Então, se no direito do trabalho nós temos uma ambiguidade constitutiva, como no direito constitucional também, uma tensão, uma ambiguidade constitutiva de ser um direito conquistado, um direito concedido, de ter ali intrínseco capital e trabalho, a parte dos direitos humanos desse direito do trabalho é aquela que estabelece e favorece os direitos dos trabalhadores para a fruição dos direitos humanos, para a fruição dos direitos fundamentais, porque o capital não tem direitos humanos, porque o humano ele não é. Isso é muito importante para nós. Fazermos a exata compreensão do que é a efetividade dos direitos humanos. Então, a responsabilidade das empresas por graves violações aos direitos humanos na cadeia produtiva. Essa é uma norma que favorece os direitos humanos, porque responsabiliza, porque chama a responsabilidade, porque não há direito sem responsabilidade, não há direito sem responsabilização. A Convenção 111 da OIT, a Lei 9.029, que proíbe a prática discriminatória e, portanto, favorece as políticas de diversidade e de inclusão. Quando uma súmula favorece a efetivação dos direitos humanos, quando uma súmula declara a invalidade de despedidas abusivas e doenças estigmatizantes, determinando retorno à empresa, possibilitando, ou seja, e exigindo que no local de trabalho haja a diversidade, haja o respeito à saúde. Me parece que é importante afirmar
essa dimensão do direito do trabalho que é emancipatória. Como, por exemplo, quando uma decisão judicial proíbe a remuneração exclusivamente por produção ou tarefa no corte de cana, quando se vê que é ela que estimula o trabalho infantil por vias inversas, quando faz uma análise da consequência daquele modo de remuneração que, embora aparentemente neutro, engendra uma profunda exploração, inclusive, de trabalho infantil. E quando o direito do trabalho fragiliza a efetividade dos direitos humanos, perguntou o professor Michel Minet, numa pergunta que me deixou desconcertada. Mas para isso a gente estuda, para ficar desconcertada. E ele disse que eram quando haviam normas perturbantes e quando haviam normas paradoxais. E ele dizia que essas normas paradoxais e essas normas perturbantes eram normas que, por exemplo, quando uma norma de jornada do trabalho, por exemplo, impedia a convivência familiar. Quando uma norma de jornada impedia a fruição da convivência aos domingos e a reunião familiar. Quando uma norma de direito do trabalho proíbe o exercício de um direito de cidadania, que é a participação, porque a democracia dá trabalho, é reunião, é votação, é estar ali, tem que ter tempo. Quando a norma do trabalho impede que você possa ir à igreja, fazer a sua oração, cada um na sua possibilidade e na sua religião, na medida em que te dá tanto excesso de jornada que você não tem o descanso preferencialmente e não pode sequer expressar também as suas opções religiosas. Então, me pareceu que o que o professor Michel Minet estava me estimulando era pensar que as normas de direito do trabalho que perturbam a fruição dos direitos fundamentais, aquelas que ampliam o poder do empregador, aquelas que ampliam a falta de acesso à justiça, aquelas que diminuem os direitos de proteção à criança, aquelas que são paradoxais, quando reconhecem a possibilidade de declarar uma fraude, mas retiram uma competência. E retiram uma competência. Isso é uma norma, isso é paradoxal, com todo respeito. Eu tenho que falar sobre isso, porque aqui eu estou como professora e eu preciso ter algo que me caracteriza, que é, primeiro, ser eu mesma. Segundo, exercer os meus direitos de liberdade de expressão. E terceiro, ter honestidade intelectual. E essa honestidade intelectual me faz dizer que, se há um tribunal da justiça social, se há um tribunal da democracia, se há um tribunal da cidadania, é porque cada um, no âmbito da sua competência, deve ser respeitado como tribunal que é e como sujeitos capazes de uma jurisdição específica, porque tem uma sensibilidade própria para o seu mistério, por conhecimento de muitos e muitos anos. A segunda parte e a final da minha conferência versa sobre as possibilidades, já que eu falei sobre as ausências e os diagnósticos. E as possibilidades, elas se dão pelas presenças que temos. Ela se dá pela ação sindical. Há um conjunto de possibilidades pela ação sindical. Hoje nós vimos aqui possibilidade de resistência pela ação sindical. Trabalhadora doméstica explicando o Laudelina para nós, mostrando para nós, inclusive, algumas coisas que a gente não sabia. Olha como foi importante para o nosso julgamento. Ao mim, foi relevantíssimo. Questões que parecem simples, mas que afetam toda a forma de ver uma cognição. Além da ação sindical, a cultura jurídica e a hermenêutica. E uma terceira possibilidade a partir da presença. Nós temos alguns decretos ou estabelecendo grupos de trabalho para revisão da CLT, reestruturação, trabalhos em aplicativos e políticas de igualdade. São também possibilidades, porque uma norma
precisa se atualizar no tempo. E nós precisamos fazer com que a CLT seja revista, mas para que amplie, primeiro, democraticamente, mas para que amplie as possibilidades de defesa dos direitos humanos, para que assegure a conciliação entre vida privada e vida familiar. Vejo aqui a ministra Kátia, a quem saúdo, e que sei que pesquisa esse tema, e que, portanto, sabe falar muito mais sobre ele do que eu, e, portanto, não falarei mais sobre ele, porque peço que consultem, né, as suas pesquisas. A necessária revisão da CLT para expingir as reformas que degradaram o direito do trabalho na perspectiva dos direitos humanos, mas para ampliar a necessidade, hoje, de pensar o que é estar protegido e como efetivar os direitos humanos no século XXI. Como efetivar os direitos humanos no século XXI. A cultura jurídica, segundo Bailos Grau, entre aspas, é um conjunto de enfoques, como um conglomerado de teorias e doutrinas jurídicas elaboradas por juristas de uma determinada fase histórica, assim como a soma das ideologias, modelos de justiça, modos de pensar sobre o direito próprio dos operadores jurídicos, profissionais, juízes, advogados, assessores sindicais, administradores públicos e, igualmente, o sentido comum, fecha aspas. O direito, como um complexo linguístico, é, para o professor, objeto e produto da cultura jurídica, simultaneamente. E se assim o é, e ele o diz, não apenas no modelo por armar, mas também no modelo de cultura para o direito, eu tenho que pensar sobre a nossa cultura jurídica. E aqui eu peço licença para citar. Estou tão feliz por estar vinculado à nova súmula vinculante. O ministro do Trabalho aqui, ontem à noite, disse que a nova súmula vinculante é vida longa CLT. Essa eu estou muito feliz de estar vinculada a ela. E o ministro Lélio, abre aspas, ao falar sobre isso, num artigo belíssimo na Folha de São Paulo, muito obrigado, abre aspas, avulta a responsabilidade da comunidade jurídica, mas não só dela, de toda a sociedade, de manter vivo o espírito desse instrumento notável que carrega a história de lutas de homens e mulheres que vieram antes de nós. Assim como o magistério de Maurício Godinho Delgado, o direito do trabalho foi a política inclusiva mais eficaz entre nós, um papel civilizatório do constitucionalismo social, o papel da cultura jurídica. Assim como os livros e o magistério organizado pelo ministro Vieira de Mello, no diálogo entre direito civil e direito do trabalho, assim como também o ministro Cláudio, na responsabilidade civil, e tantos ministros que aqui estão. E eu gostaria de dizer, então, que o primeiro papel desse é o garantismo jurídico. O garantismo jurídico, para Ferraioli, não é apenas um garantismo penal. Diz ele, o trabalho é uma manifestação da pessoa, da mesma maneira que o pensamento, a palavra, a consciência e outras similares, e, como tal, não pode subordinar-se à lógica privada do mercado. Deve ser sempre tutelado contra as arbitrariedades, não só dos poderes públicos, mas também e fundamentalmente privados. Ou seja, nos traz a dimensão da aplicação direta dos direitos fundamentais nas relações privadas. E, mais do que isso, hoje, nos avulta sobre os limites do contrato, ainda que pela negociação coletiva, que não pode estabelecer para além do que é a dignidade. E aí eu peço licença para citar um artigo que eu publiquei aqui, me citar eu mesmo, na revista do TST, a convite, nos 70 anos da Justiça do Trabalho, a convite do ministro Augusto César, que sempre confiou no meu trabalho. Muito obrigado. O conjunto de limites e veículos expostos, e vínculos impostos a todos os poderes e o submetimento da lei, em concreto, aos direitos fundamentais e elas estabelecidas, tanto na esfera privada quanto aos poderes públicos, é a concepção constitucional, essa, que fixa uma esfera subtraída de deliberação minoritária, esfera do indecidível, contra proibições que garantam liberdades e com vínculos
que assegurem os direitos sociais. É um modelo de direito fundado à lei. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, e eu sou autonomista, eu defendo muito a negociação coletiva, mas eu pensava, a negociação coletiva é norma, ela não é contrato, porque ela é norma, porque ela tem alma de lei e corpo de contrato. A reforma disse outra coisa, mas eu acho que a reforma estava errada, e está errada. Eu sempre penso que o resultado da negociação coletiva ela pode ser uma norma se, nos termos da Constituição, houver um reconhecimento. Aquela palavra dos acordos e convenções não está à toa na Constituição. Por que o reconhecimento? Por quê? Porque a autonomia ela é um poder social. Eu sou pluralista, eu acredito no poder social. Mas, no processo de integração ao ordenamento jurídico, gente, nós estudamos processo de integração no ordenamento jurídico. Isso é a teoria do ordenamento jurídico no Aberto Bob, a gente já aprende. Não é isso? Na integração ao ordenamento jurídico, cabe a nós, juristas, fazermos a chave de leitura do ponto de vista não só hierárquico, mas também de sentidos hermenêuticos. E, portanto, nessa integração, cabe a nós, e, portanto, a Constituição diz reconhecimento, ao meu ver. Por quê? Porque ela é uma concepção, ela é uma construção daquilo que aí eu vou pedir licença para citar o professor Augusto César Leite de Carvalho, abre aspas, não se pode olvidar, abre aspas, que o artigo 7º da Constituição brasileira revela-se como uma centelha de proteção ao trabalhador ao deflagrar um programa ascendente, sempre ascendente, de afirmação dos direitos fundamentais. Fecha aspas. Quando o caput do mencionado preceito anuncia que irá detalhar o conteúdo indisponível de uma relação de emprego e logo põe a salvo, abre aspas, outros direitos que visem a melhoria da sua condição social, atende a um postulado imanente aos direitos fundamentais, a proibição do retrocesso. Vossa Excelência escreveu isso em 2007, eu citei nesse artigo, na época estávamos discutindo a prescrição. Mas eu peço licença para trazê-lo aqui, para lembrar que se o caput do artigo 7º é tudo isso, ou seja, ele é a proibição do retrocesso, mas ele também é a progressividade dos direitos, abre aspas, 2 pontos, reconhecimento das convenções e acordos. Eu reconheço os acordos e as convenções somente na medida em que não é que não possam fazer. Se os sindicatos fizerem fora e não houver conflito, não virá para mim. Agora, se há conflito, é porque há algo que não foi muito bem acordado. Ali, só chega... quando eu vim para o seu trabalho, ministro, e antes, ainda quando eu era advogada, se discutia muito sobre isso, e eu falava assim, olha, a minha experiência também nos sindicatos é que muitas coisas não vêm para a Justiça do Trabalho, porque vem para a Justiça do Trabalho aquilo que é o pior. Claro, aquilo que tem conflito. O sindicato faz muito lá e resolve muito lá. Mas o problema é que, quando vem para nós, então, portanto, vamos à Constituição, que é a nossa possibilidade, e essa possibilidade nos diz que não há possibilidade de aceitar uma dicotomia entre pactuado versus legislado, porque não é uma dicotomia, é um sistema, é normativo, e, portanto, cabe a nós, como intérpretes, rechaçarmos aquilo que não está integrado no espírito da Constituição. Isso são lições de um jurista espanhol chamado Manuel Carrasco, que eu trabalhei alguns anos com uma negociação coletiva como fonte. O problema no Brasil, com todo respeito, mas não é só no Brasil, não, são os países ibéricos. Isso está lá no professor Valdez Dalré. Ele dizia o seguinte, nós olhamos para o resultado da negociação, o acordo e a convenção, nós não vemos o processo. E é o processo, e é no processo que estão ali as assimetrias. Porque nós não temos no Brasil, e aí eu quero discutir negociação, nós não temos direito à informação, nós não temos verdadeira negociação, nós temos assimetria. Quero negociar plano de igualdade, como na Espanha, obrigatório, plano de igualdade. Vamos negociar plano de igualdade, eu quero ter acesso a quantas dispensas ocorreram, qual é o conteúdo das entrevistas de pessoal para saber se pergunta se pode viajar ou não, para excluir as mulheres, se tem filhos pequenos ou não. Há discussões em outros países do mundo sobre não se perguntar questões básicas assim. Ou seja, vamos negociar plano de igualdade, me dê informações. E aqui nós temos informações. Nós não temos uma real negociação. Nós não temos uma tutela do processo que dê uma legislação de sustento e suporte à negociação. Só pensamos no resultado. Isso não é negociação coletiva, com todo respeito. Isso não é política de negociação coletiva. Isso é política de ampliar efeitos derrogatórios da norma. Isso não é.
metonímia aqui não. Em síntese, efetividade do sistema institucional trabalhista. É importante pensarmos nessa efetividade. Cultura jurídica. Bailos Grau diz, o papel ativo e proativo da inspeção do trabalho é imprescindível, assim como a da magistratura, a cultura jurídica. Nós temos que interpretar, mas imbuídos dessa cultura, nós vamos ser sempre contrafáticos. Ou seja, o juiz não pode só agradar, porque é da nossa função ser contrafático, porque é da essência própria da normatividade. Bailos Grau, o papel ativo e proativo da inspeção do trabalho é imprescindível, essencial para combater as ilegalidades e práticas empresariais que rechaçam diretamente a legislação laboral e se opõem à efetividade do logro. O Tribunal da Justiça Social já sabe disso há muito tempo, que é necessário combater o poder econômico. O Tribunal da Democracia já percebeu isso também e fez uma ativa ação para assegurar a democracia nesse país. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque viu a importância de confrontar os poderes privados. Ministro, é importante destacar a importância que as instituições fazem para assegurar a democracia. E eu fico muito feliz em poder integrar isso. Mas é necessário que nós saibamos onde estão esses poderes. E eles são múltiplos. E eles são vários. E esses poderes que começam a fugir do Estado do Direito e fugir da legalidade aqui e fugir da recusa da norma jurídica, porque, afinal de contas, se há alguém que admite, alguém que paga, há uma onerosidade nessa relação, eu posso ter uma subordinação que seja algorítmica, mas eu tenho uma subordinação. E, portanto, eu tenho uma relação de trabalho e de emprego, e posso discutir a regulamentação. Há várias questões a serem discutidas aí. Direitos de organização coletiva, as questões de desconexão, há muito que regulamentar, mas a relação básica a CLT já determina, ao meu ver. Enfim, posso dizer. Enfim, hoje tem até os julgados do TST, da lavra de excelentes julgadores, mas a minha turma, eu sigo a maioria, com muita felicidade nesse papel. Aqui é importante dizer o papel da cultura jurídica: proteger, respeitar, garantir e promover. Vitor Abramovich e Christian Kurtz dizem isso. Quando há um direito social e há um direito humano, e principalmente se esse direito é social, há obrigação de respeitar. O Estado não pode se intrometer nem impedir que se obstaculize o acesso dos titulares a seu gozo. Há a necessidade de proteção. O Estado deve agir para impedir que os particulares intervenham e se contraponham à sua realização. Há que se garantir, assegurar que o seu titular aceda ao bem, inclusive promovendo-o. E há promoção. 5 minutos. Obrigada. Estou passando aqui. Vocês sabem que as mulheres somos assim. Quer dizer, não sei as outras, eu sou assim. Eu adoro... No final das contas, eu falo de improviso, mas eu preciso desses papeizinhos aqui. Entendeu? Eu preciso desses papeizinhos para me dar a segurança. É incrível, né? É incrível isso. Por isso que a gente precisa também de paridade. Eu estou dizendo isso aqui porque isso é comum a várias de nós, que colocamos vários obstáculos para não falar. Vários obstáculos. A gente cria todos os obstáculos possíveis, sabe, ministro? E é verdade, entendeu? A gente precisa de uma força ativa de alguém que nos coloque nesse lugar. Muito obrigada às juízes auxiliares da presidência, que fizeram um trabalho emocional incrível para sustentar esse evento. Sabe que esse conceito de trabalho emocional é um conceito, rapidamente, 5 minutos eu sei, mas eu ainda estou estudando, o professor Fragali, junto com uma outra colega, estuda por que é que as mulheres na magistratura não ascendem. É uma discussão de gênero na magistratura. E elas dizem sobre a dificuldade que as mulheres desembargadoras têm de fazer um trabalho emocional. E esse conceito de trabalho emocional é como lidar com as emoções de tal forma que não apareça no espaço público. E a capacidade de lidar com as emoções está diretamente ligado com as possibilidades de ascensão. É incrível isso. Mas vamos voltar aqui. Isso aqui era um parênteses. Não é o tema hoje da fala. O tema da fala, então, eu preciso apenas pedir licença, então, mais 2 minutos,
para falar duas questões fundamentais. Eu ia falar aqui todo um conjunto, né, de possibilidades de legislata e de legiferenda, não vou falar. Tem 2 textos publicados no NET 21, já como resultado do doutorado, né? Essa grade analítica, eu dou, então, a possibilidade, tenho certeza que os agentes sociais discutirão melhor do que eu, mas eu preciso dizer, para fechar, 2 questões. A primeira é falar um pouco do Norberto Bobbio. Me disseram, eu tinha pensado, ontem, eu tinha organizado uma fala toda sobre controle de convencionalidade a partir do Norberto Bobbio. Aí, ontem à noite, quando eu cheguei aqui, me emocionei tanto naquela mesa de abertura de ontem que eu joguei tudo fora e decidi refazer essa fala. E aí, um dos colegas da mesa disse exatamente a frase que eu tinha começado para falar esse seminário. A frase era: A Era dos Direitos, 1992, Norberto Bobbio disse: o grande desafio dos direitos humanos é hoje o de assegurar e de efetivá-lo. Mas foi dito aqui ontem. Eu falei, não posso repetir a frase. Aí, não, mas Norberto Bobbio... Mas eu vou falar do Norberto Bobbio. Sabe por que eu vou falar do Norberto Bobbio? Porque eu gosto de um jurista liberal e a minha formação é a Norberto Bobbio para dizer sobre um conceito que hoje chamam de assédio eleitoral. Os nomes estão mudando, né? Mas o Norberto Bobbio, em 1958, ele foi na fábrica em Turim, num congresso de metalúrgicos, uma fábrica. Isso está lá na biografia, na autobiografia dele. E eu gosto muito dessa passagem, quando Bobbio vai, então, falar com os trabalhadores daquela fábrica de Turim. E ele dizia o seguinte, abre aspas, esse congresso sobre as liberdades civis nas fábricas, hoje poderíamos dizer nas ruas, nas plataformas, deve oferecer a oportunidade de colocar em discussão um dos problemas mais graves do direito constitucional contemporâneo, já em 1958. O problema da defesa dos direitos de liberdade não apenas no confronto com os poderes públicos, mas também nos confrontos com os poderes que continuam a ser chamados privados. Uma Constituição que tenha solucionado o primeiro problema e não o segundo não pode ser considerada democrática. Constituição democrática é aquela que não apenas consolida as liberdades civis, mas cria órgãos e leis que ajudem no sentido de que essas liberdades tenham realidades e sejam salvaguardas, e que ali onde os bastiões erguidos contra abusos de poder desmoronem ou sejam ameaçados de ruir, possa rapidamente mobilizar-se para erguer nossos redutos. A nossa Constituição, dizia ele, e digo eu, com ele, diz ele, e eu trago aqui, redigo, releio. A nossa Constituição é dotada dos dispositivos que permitem enfrentar esse perigo, assim como a CLT, no campo do direito do trabalho. Mas, para fazê-lo, são necessários 3 fatores. 1, a consciência de que esse perigo existe. 2, um exame preciso dos remédios. 3, a vontade unânime de viver numa sociedade democrática. Senhor presidente, eu estou encerrando a minha fala com 2 últimas frases. A primeira, sobre a proteção do trabalho. A única expressão do título que os senhores me propuseram, que eu ainda não analisei. E Bailos Grau diz que, possivelmente, o direito do trabalho servia a uma concepção política emancipatória, que aspirava a reunificar a existência material dos indivíduos em atos políticos de libertação da exploração econômica e socialmente nesse sentido. Ou seja, o trabalho não é uma mercadoria, ou seja, a proteção ao trabalho é o fundamento básico do direito do trabalho. Mas a emancipação dos homens é o objetivo fundamental. E, para isso, o epicentro das preocupações jurídicas, diz o jurista Pedro Nicoli, deve ser, as franjas ditas de exclusão, deve ser a nossa centralidade. Por isso, aquela mesa da tarde me emocionou tanto, porque ela é exatamente o epicentro daquilo que a doutrina jurídica mais moderna está dizendo que deve ser. A efetividade dos direitos humanos e a proteção do trabalho são pré-condições ao desenvolvimento de mulheres e homens em condições de aspirar à autonomia de suas escolhas coletivas, à liberdade em seu agir para pensar e realizar seus projetos de vida, contribuindo para a emergência de um direito do trabalho que alavanque um projeto de emancipação e que sustente uma sociedade de iguais. Oscar Wilde disse, não vale a pena olhar para um mapa do mundo que não inclua a utopia, porém ele inclui o único país onde a humanidade está sempre opondo.
E para fechar, então, com uma mulher, Laura Moura, a jurista. Ela pugna a necessidade do retorno da cultura jurídica do trabalho e não a cultura inculta do mercado, da economia e da barbárie. Muito obrigado. Vinda longa a CLT. Obrigada. Que jornada. Desembargadora Sayonara, se me permite apenas uma expressão de solidariedade quando Vossa Excelência menciona a questão terapêutica. Nós temos uma sessão de terapia marcada para amanhã no gabinete da presidência, para que possamos, não é, fazer a catarse do processo de organização desse magnífico evento, não é? No final sempre dá certo, mas as aflições são grandes. E eu quero aqui agradecer imensamente a contribuição de Vossa Excelência, brilhante como sempre, e que se soma lindamente ao contexto de troca de saberes que experimentamos hoje aqui. Não é? E troca de saberes com uma generosidade, com uma honestidade intelectual, como Vossa Excelência ressalta. Não é? Hoje, pela manhã, a Luísa se desculpou porque não tinha conhecimento jurídico. Meu Deus, eu é que tenho que me desculpar com Luísa, por não ter percebido a profundidade da realidade como ela nos traz. Não vou comentar a conferência magnífica da professora Sayonara, mas essa frase, para mim, resume o objetivo desse nosso exercício de hoje. A função do direito do trabalho, da intervenção do Estado nas relações de trabalho, é reduzir as desigualdades, controlar o poder econômico e fazer justiça social. Se nós sairmos daqui convencidos disso, o ganho será enorme. Não é, ministro Maurício? Mas nós hoje fomos além, nós tivemos a oportunidade, como eu disse há pouco, de ver o chão de fábrica entrar no TST e nos mostrar a verdadeira face do direito do trabalho. E foi extremamente emocionante ouvir o Galo declarar que daria minha vida pela CLT. Esse documento, que, segundo ele, é o documento que deu vida à sua filha, aos seus pais, aos seus antepassados. Esse documento que se interpola entre a tendência, a ganância absoluta, a tendência à acumulação abstrata, como referiu a nossa colega professora Magda Biavasque, e a efetivação dos direitos humanos. 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar, 8 horas para o lazer e 8 shillings por dia, né? Ou seja, uma remuneração minimamente condizente com a dignidade do ser humano. Nós, após essa experiência, já que a professora Sayonara reafirmou aqui esse poder que eu confesso que não sabia que tinha,
de editar súmulas vinculantes, me leva, ministro Maurício, na companhia de Vossa Excelência, diretor da nossa Enamate, a propor mais uma, que nenhuma atividade de formação na Justiça do Trabalho se dê sem a presença obrigatória das trabalhadoras e trabalhadores que vivenciam diuturnamente os efeitos das nossas decisões. Essa experiência de ouvir essas pessoas, de aprender com elas, de trocar experiências, trocar saberes, ela é transformadora. E que, nesse sentido, nós possamos, junto com o Galo, dar nossas vidas pela CLT. Que nós nos inspiremos nesse sentimento de absoluto comprometimento com os valores humanistas consagrados na nossa consolidação e concluamos, como o faz a OIT desde 1919, e, para que não pairasse dúvida, fez inscrever na pedra, literalmente, fundamental de seu edifício em Genebra. Se quer a paz, cultive a justiça. Que nós estejamos visceralmente comprometidos com a justiça social. E, se me permitem, antes de encerrar, ontem, agradecer publicamente o empenho e a dedicação da nossa maravilhosa equipe de juízas auxiliares da presidência, juízes auxiliares da Enamate, mas me permitam hoje agregar, simbolicamente, em nome de todas as servidoras e servidores que se empenharam para que esse evento fluísse dessa forma tão natural e muito bem organizada, agradecer nas pessoas da doutora Renata Dutra e Helena Martins de Carvalho, duas maravilhosas colaboradoras que trabalharam dia e noite e, com certeza, ajudaram a reduzir um pouco as tensões e angústias, a dor não, as angústias das nossas queridas juízes auxiliares. Quero agradecer também ao cerimonial, como sempre, exemplar, nossa cerimonialista, Fernanda, Liliane, toda a equipe da comunicação social, a Bárbara, que é incansável, ela e o Felipe estão ali registrando todos os momentos e, diga-se de passagem, tivemos hoje, por volta das 15 horas, 2.000 acessos no YouTube. Não é? Então, com pouco mais de 5 horas de evento, já tínhamos aí 2.000 acessos no YouTube. Então, efetivamente, é uma mensagem que está alcançando a sociedade brasileira, a equipe de segurança, meu secretário-geral, doutor Rogério Corrêa, os sobrenomes são coincidência, não tem nada de nepotismo do Gabinete da Presidência. E, claro, a equipe da segurança e, claro, as nossas terceirizadas e os nossos terceirizados, que nós não vemos aqui, mas que, definitivamente, não são invisíveis. É o seu esforço, o seu trabalho que faz possível a realização desses nossos eventos. Quero agradecer imensamente todas e todos os palestrantes, os advogados, advogadas, membros do Ministério Público que aqui compareceram e, claro, nossos amigos magistrados, magistradas e servidores do Tribunal Superior do Trabalho. E, antes de encerrar, gostaria de passar a palavra ao eminente ministro Vieira de Mello Filho, já antecipando os agradecimentos à Sua Excelência, assim como ao ministro Maurício Godinho Delgado,
pela ideia, pela iniciativa e pela competência com que conduziram esses eventos de celebração dos 80 anos da CLT. E para cumprir a jurisprudência, vida longa à CLT. Na verdade, essa fala é apenas para agradecer, mas Sua Excelência já o fez a todos aqueles que se dedicaram, mas por dever de justiça, especialmente aqui agradecimento a Adriana, Patrícia, Gabi, Bruno, não sei se está aqui, a Renata, que nos auxiliou também, e a mim auxilia há tanto tempo nessa parceria, e que possibilitou que construíssemos um evento cuja história não era uma reprodução acadêmica, mas a história era realmente trazer para este tribunal aqueles que nunca tiveram voz, aqueles que nunca tiveram assento aqui, aqueles que sempre estiveram na capa de um processo, mas nunca estiveram na nossa presença ou diante de nós para dizer o que eles pensam de nós e o que eles pensam da nossa justiça. Até para que nós saibamos qual é o nosso papel e qual é a razão dessa justiça que foi construída com tanta luta e com tanta tristeza em muitas famílias, com muitas perdas. E a gente não pode nunca, mas nunca, deixar de saber que nós não somos a justiça comum. Nós somos uma justiça especial, uma justiça que tem uma finalidade própria e que alcança uma população que busca sua cidadania através da honestidade do seu trabalho. Mas, como eu já me expressei hoje de manhã, e é só um agradecimento, presidente, agradeço a todos esses palestrantes que se dispuseram a estar conosco nessa luta, mas, sobretudo, a Vossa Excelência, que tem dado voz a tantas pessoas que nunca tiveram voz, que têm enfrentado inúmeros obstáculos e críticas para dizer que essa justiça é de todos, não é de alguns. E nós não somos proprietários de ninguém. Nós somos juízes. E, para terminar, o meu agradecimento dessa vez vai de uma forma mais lírica, não vai ser tão dura. Eu quero terminar com uma letra de uma música que eu gosto muito e que representa muito a cultura popular. É só um trecho. Ela diz assim: não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, vira a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico ou classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda essa postura. Até quando você vai ficar mudo? Muda que o medo é um modo de fazer cintura. Gabriel Pensador, até quando? Muito obrigado. Com a palavra, o ministro Maurício Godinho Delgado. Muito obrigado, presidente, ministro Lélio, ministro Vieira de Mello Filho, professora, doutora Sayonara Grilo, colega magistrada, colega professora, colega pesquisadora, e todos os colegas, ministros, ministras aqui presentes, desembargadores, desembargadoras, juízas, juízes, procuradoras, procuradoras, servidores públicos. As minhas palavras, presidente, não poderiam ser mais do que apenas agradecimento. Agradecimento a Vossa Excelência pelo pioneirismo de trazer ao TST aquilo que nós, tanto Vossa Excelência quanto eu, sempre achamos fundamental, uma discussão sobre o núcleo do nosso direito do trabalho e a sua diversidade, a sua ampla extensão, tanto nas emoções, vivências
da sociedade, como também no coração da melhor parte do direito, oportunidade que se realizou e se tem realizado nesses 6 meses de gestão de Vossa Excelência, permitindo, portanto, uma realização de um sonho, porque, efetivamente, a justiça do trabalho é, de fato, a justiça social. Eu sempre lembro uma passagem, já falei algumas vezes, espero que não para esse público, uma lição que eu levei como juiz de primeiro grau na modesta primeira junta, ao lado do ministro Felipe, que tinha segunda junta, mas ele não levou essa lição. Eu é que levei numa audiência. Nós éramos no mesmo andar. E nessas coisas do juiz, o juiz tem que advertir a testemunha, né? Tem que advertir, a gente, às vezes, distrai e exagera na dose. Então, tinha lá um rapaz, era jovem, né? Um rapaz jovem, certamente da construção civil, não me lembro detalhes do processo, e eu, testemunha, e eu fazendo lá aquela peroração do compromisso legal. Eu devo ter exagerado, certamente exagerei, mas pedi desculpa, viu, presidente? E ele virou para mim e falou assim: o senhor não pode fazer isso comigo. Eu estou na justiça do trabalho. Aquilo me emocionou tanto que eu falei, essa é a minha função, né? E eu pedi desculpa a ele, desculpa, o juiz tem que pedir para falar a verdade, então vou pedir para o senhor falar a verdade e peço desculpas se eu exagerei. Ou seja, no Brasil, apenas na Justiça do Trabalho, de maneira geral, na nossa história, a partir dos anos 30, a partir da CLT, bem expressa aqui nesse livro espetacular, organizado pela professora Sayonara e colegas, é que a pessoa simples, o brasileiro da gema e a brasileira da gema se sentem cidadão. É onde eles são cidadãos. Então, realmente, esse é o nosso papel. E essa linha de ação que o presidente Lélio está colocando para todos nós e nos ensinando, nos direcionando, de fazer sempre uma combinação, né, uma harmonização entre um trabalho acadêmico sério, profundo, né, como o exemplo, a palestra, a conferência da professora Sayonara Grillo e várias outras, em todos esses dias, em todos esses eventos, também trazendo a força da população brasileira, com a sua diversidade, com a sua luta, com a sua sinceridade e com o seu patriotismo de pessoas simples que continuam a acreditar no nosso país, apesar do país ser extremamente duro com elas. Então, acho que essa combinação harmoniosa, muitas vezes é difícil, né? Porque nós temos as nossas regras, lá na escola nós temos uma série de regras. E como é que nós fazemos? Então, isso é um aprendizado belíssimo. Quanto maior o desafio, mais feliz eu fico. E pode ser que no dia eu não fique, mas depois eu vejo que é realmente muito importante nos adaptarmos à prática democrática, né? A democracia, antes de tudo, prática, como bem lembrado pelo Bob, não sabia que nós tínhamos esse autor em comum, que é o meu autor também, da juventude, e o que eu mais gostava, os alunos me chamavam de Bob, na faculdade de Direito. O Bob chegou, que eu só citava o Bob para tudo, carregava o Bob para todo lado. Depois cresci, aí mudei de autores e tal. Mas, presidente, quero também agradecer aos colegas da Escola Judicial, o juiz Bruno, todos os 3 coordenadores, nós temos 3 coordenações, todas 3 com uma atuação brilhante, dedicada, sabem tudo de cor, né? Então, uma atuação muito boa, muito
dando um exemplo do servidor público em que uma obra de 100 anos atrás, do Max Weber, ele chamava de honra corporativa, o exemplo do servidor público como aquele indivíduo que existe para prestar serviço público à comunidade e que é fundamental a qualquer organização que se queira democrática. Então, estendo meus agradecimentos também a toda a equipe da Escola Judicial, da ENAMAT, estendendo também às colegas magistradas que sempre estão em diálogo permanente conosco, tratando dos diversos desafios que nós trabalhamos e trabalharemos juntos. É com muito orgulho, presidente, que estou tendo essa experiência de diversidade, de paridade. Nós temos uma obsessão por isso, nós fazemos conta o tempo todo. Como é que está aí o percentual? Porque praticar a democracia é isso. Senão, obviamente, aquela tradição de séculos, ela que vai prevalecer. E tem sido um exemplo maravilhoso de crescimento para todos nós. Refazemos sempre as nossas escalas para vermos se estamos cumprindo aquilo que nós falamos que tem que ser cumprido. Então, os primeiros a serem fiscalizados somos nós mesmos. Portanto, agradeço muito a Vossa Excelência e cumprimento e parabenizo a todos que tornaram possível esse evento sensacional, momentoso, de grande impacto e de grande influência em todos nós. Muito obrigado, presidente. Neste momento, Sua Excelência, o senhor ministro Lélio Bentes Correia, fará a entrega da medalha comemorativa dos 80 anos da CLT e do certificado de conferencista à senhora desembargadora Sayonara Coutinho. Com a devida autorização, declaramos encerrado o seminário 80 anos da CLT, Dignidade e Justiça Social. Boa noite a todos e obrigada.